Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam. Estamos aqui em Belo Horizonte. Estou do lado do nosso apresentador, o Felipe. E aí, Fê, vamos para mais um episódio do Plantões que Marcam. Tava um pouco sumido das gravações, mas foi por um bom motivo. A correria tá demais lá em São Paulo. A clínica está indo bem. Aê, gente. Vamos torcer para ele não abandonar, né? Depois que a clínica ficar com todos os dias ocupados, vamos ver o que ele vai arrumar para dar atenção para nós. Não, mas estamos indo bem. E eu acho que o sucesso da clínica é o aprendizado, né? Acho que são muitos desafios. É uma mudança muito grande que a gente faz na nossa carreira profissional. E sair um pouco dos plantões e ir para uma vida totalmente diferente, né? Que é atendimento ambulatorial, trabalhar com gestão em si, né? Quando a gente fala de criação de um estabelecimento, a gente tem que aprender sobre gestão, sobre gerenciamento de pessoas e a Carol, ela vem me ajudando muito nisso, né, Fê? Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre essas ferramentas que a gente tem hoje na plataforma. Com certeza. Além do nosso aplicativo, né, ajudar os profissionais no gerenciamento, os profissionais podem enviar, por exemplo, pedido de confirmação de agendas, né, de consultas para os pacientes. A gente tem a nossa divisão de cursos, a Carrion Academy, onde tem uma série de cursos para ajudar o profissional nessa jornada. A gente tem cursos de educação financeira, cursos de empreendedorismo e inovação, que inclusive a gente lança semana que vem, com a especialista em inovação e saúde, Alice Laranjeira. Nós temos cursos de contabilidade básica para os profissionais da saúde, aprenderem a gerir a parte contábil, os impostos que tem que pagar no final do mês. Isso é uma coisa que a gente não sabe, eu aprendi com a Carol. Os profissionais da saúde não fazem ideia do tanto de impostos que eles pagam e, por vezes, sem precisar, porque tá fazendo, ou às vezes num regime errado, ou fazendo uma contabilidade mensal equivocada e acabam pagando mais impostos do que deveria. Só um adendo aqui. Lucas, me ajuda. O nosso convidado tá preso lá fora. Precisa de ir lá salvar ele. Obrigada. Vambora. Vamos continuar aqui. Hoje, a gente tá com uma entrevistada, né? Que tem muito conteúdo legal para tratar com a gente. Que é a Patrícia, que além de enfermeira, é escritora. Patrícia, conta um pouquinho de você para nós. Então, gente, bom dia. Bom dia, fala. Bom dia, bom dia. A gente gosta de bom dia. Bom dia, todo mundo. Olá, sejam bem-vindos, né, a esse podcast. E é uma honra muito grande para mim estar aqui na Carry On, fazer parte desse time. Então, eu fico, assim, muito honrada. Fiquei muito honrada com esse convite. E vou falar um pouquinho para vocês, né, quem que eu sou. Patrícia Guiar. Enfermeira, vou completar aí 25 anos de jornada de trabalho, já é uma boa caminhada. Hoje, eu sou especialista em gestão com pessoas, sou enfermeira do trabalho e também mestre pela UFMG, com muita honra, depois de muito trabalho e muito estudo. E trabalho atualmente no SAMU de Belo Horizonte, que acabou de completar ontem 20 anos de existência aqui na cidade. E nesse serviço que eu tenho também uma grande honra de fazer parte, trabalhar e poder contribuir com a sociedade de uma forma geral. Legal, Paty. Muito bom te ter aqui com a gente, viu? Eu acho que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. Com certeza. Paty, você falou um pouquinho pra gente aí agora que tem uma ampla experiência na urgência, na emergência e traz pra gente o currículo pelo SAMU. Antes da gente falar um pouco sobre o SAMU, que isso é uma coisa que salta os nossos olhos como entrevistadores, eu queria te perguntar, voltar um pouquinho no tempo e te fazer a seguinte pergunta: por que a enfermagem surgiu na sua vida? Então, essa é uma pergunta muito interessante e muito legal, porque a gente, às vezes, escolhe uma profissão ou, às vezes, a profissão escolhe a gente. Então, eu tenho uma história muito interessante que, quando eu nasci, eu tive uma doença muito grave. Eu tive meningite. E na década de 70, os hospitais eram diferentes do que os hospitais são hoje. Então, em 76, houve um surto de meningite em Belo Horizonte e eu nasci em 77.
E quando eu nasci, eu fui acometida pela bactéria, né, da meningite, e fiquei internada. E nesse processo, eu quase morri. E aí, a fala da minha mãe, quando minha mãe me levou para o hospital, a primeira fala dela é que uma pessoa da equipe de enfermagem, que ela denomina como enfermeira, né, mas a gente não sabe bem se era ou não, poderia ser atendente de enfermagem na época, porque na época existiam esses profissionais, me pegou dos braços dela e eu estava com muita febre, porque a meningite dá febre muito alta no bebê. E eu era recém-nascida quando eu comecei a ter os sintomas. Então, essa enfermeira me pegou nos braços da minha mãe e me levou para a torneira para dar um banho para baixar aquela febre. E a minha mãe fala isso muito. Ela relatava sempre, né, a equipe trabalhando. Eu achei isso muito interessante, assim, dentro da minha história toda. A equipe de saúde trabalhando, o médico trabalhando, o enfermeiro trabalhando. Eu ali, isolada na incubadora, porque eu fiquei muitos dias isolada por causa da contaminação. E toda a equipe foi muito solícita com a minha mãe o tempo todo. Era uma época ainda que as mães não ficavam acompanhando seus filhos, que hoje já é diferente, mas naquela época não tinha. Então, ela tinha que ir embora para casa e voltar para a visita. E então ficou essa marca de eu ter passado por um período no hospital que eu não me lembro, mas eu tenho a história contada pela minha mãe e pela minha avó, que já faleceu, né? Meu pai também, mas elas duas foram muito marcantes. E aí, a partir disso, eu pensei, assim, ao longo da minha vida, sempre, eu vou trabalhar na área da saúde, seja qual profissão for. E aí, quando foi a época do vestibular, eu passei na enfermagem e falei, quero ver como é que é esse curso. E aí, me apaixonei pelo curso, pelo cuidado, pela ciência do cuidado. Ai, legal. Legal. E, Paty, você, então, formou em enfermagem. E conta pra gente, assim, no seu início de carreira, algum caso, alguma situação que você viveu e que te marcou. Porque a gente tem muitos ouvintes que estão iniciando a carreira, seja em enfermagem, medicina. Conta pra gente como é que foi a sua jornada. Sou enfermeira, vou começar a trabalhar. Você passou alguns perrengues? Nossa, passei muitos perrengues. Eu acho que isso aí vai ser uma constante, né, na fala de todo mundo que começou a trabalhar. Seja enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, todos os profissionais da saúde passam perrengue, sentem medo, isso é muito normal. Por quê? Porque a gente está entrando numa nova jornada ali e a formação é muito interessante porque a formação não traz todos os detalhes. A gente vai se formando ao longo da vida. Eu estou em formação até hoje, gente. Eu aprendo todo dia. Então, para quem está formando, não fica naquela neura, eu não sei. Você vai ter pessoas e companheiros ali que vão te ajudar na jornada. Então, esteja aberto, esteja com essa mentalidade, né, aberta para o novo. Então, muito interessante sua pergunta, Fê. Por quê? Porque quando eu comecei... Então, imagina que a gente sai da faculdade com 22 anos de idade, sem experiência, assim, nem na vida ainda. E eu cheguei para ser supervisora de uma equipe. Ai, gente, que medo ser supervisora de uma equipe que eu não tinha experiência. E dentro do curso, a gente ouve isso muito. Cuidado, né? Porque a equipe vai te testar o tempo todo. E isso é verdade. A equipe vai te testar. Testa. Então, gente, tem os recursos que a gente usa, né? Que a gente pode usar e as dicas. Que é você ouvir mais, falar menos, pergunta. Como é que é aqui a rotina do seu trabalho? Isso te ajuda a vamos dizer assim, se incrementar ali na rotina, sem ser aquela pessoa que está muito ruim, entendeu? Que está muito principiante, para você se sentir um pouco melhor. Mas eu lembro de uma técnica de enfermagem e o meu primeiro trabalho foi numa maternidade, e foi numa maternidade de alto risco.
E é interessante, porque a maternidade, a gente pensa assim, nós vamos lá, todo mundo vai nascer, não vai ter problema nenhum, tudo lindo. O Felipe que sabe dizer isso, né? Essa é a minha área. Essa área, né, Felipe? Então, assim, todo mundo pensa, né? Vai ser muito tranquilo. É extremamente desafiador, né? Extremamente. Especialmente o alto risco. Porque o alto risco, ele traz toda a urgência com ele. E é uma urgência muito específica, a maternidade. E aí eu cheguei lá, né, e tal, todo mundo, né? Então, tem que estudar. Aí é outra coisa, gente. Ferramenta que nós temos, estudo. Vai estudar, aprofundar, fazer curso. Hoje tem tanto recurso. Olha aí, a Carry On com, né, a Academy com seus, né, recursos aí. Na minha época não tinha isso, não. A gente tinha que debruçar no livro mesmo e se debruçar ali, estudar muito. E também conversar com as outras pessoas. E aí ela chegou assim e falou assim, eu tenho essa prescrição aqui, que é porque todas as mães, a gente tem que saber qual é o RH da mãe, né, do sangue, se ela é RH positivo ou RH negativo, e também o RH do neném. Mas, mesmo o RH do neném a gente não sabendo o RH da mãe, se ela for negativa, ela tem que tomar a vacina. E aí, para mim, óbvio, eu estava ali aprendendo aquela rotina de trabalho. Eu sabia teoricamente, mas eu estava aprendendo a rotina de trabalho. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha aqui, a Rogan e tal, que na época era essa marca, né, da Ainda vacina. Ainda continua. Falo que já tem tantos anos, né? E aí ela chegou ali com a prescrição e falou assim, você acha que essa dosagem aqui tá certa? Tim, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, mas qual é a dosagem que vocês têm costume de fazer? Você sabe que eu sou nova na unidade. Qual que é a dosagem? Aí ela olhou pra mim e falou assim, a gente faz tantos ml nessa dosagem aqui. Falei, então, não tem dúvida nessa prescrição. A prescrição tá correta, não tá? Ela tá. Então tá, então eu vou lá fazer. Então, tipo assim, uma coisa simples, mas que, de fato, se a gente não tem conhecimento, a gente passa um pouquinho de aperto. Aí, depois disso, eu peguei as bulas, fui ver direitinho pra gente saber aquela prescrição. Porque a gente não é profissional prescritor, mas a gente executa. E eu tenho, no meu código de ética, fala que eu tenho que saber o que eu estou administrando. A natureza da droga, eu tenho que saber se a dosagem está correta e eu tenho que saber quais são os efeitos adversos dessa droga. Até os efeitos da droga, porque o paciente pode me perguntar e eu preciso saber isso e dizer isso. Então, a equipe trabalha, sim, isso é uma interdisciplinariedade, né? Não é só um profissional, são todos trabalhando em prol do paciente. Então, esse é um tipo de atendimento de especificidade da enfermagem que eu acho que é muito interessante, né, a gente abordar isso, que o tanto de conhecimento que a gente tem que ter para estar ali, né? E até chegar para o médico e falar, olha, essa prescrição aqui não é o que eu estou acostumada a lidar. Ele pode não ter, o técnico pode não ter aquele aprofundamento, mas ele sabe questionar, saber que tem alguma coisa ali que não está legal. Então, se isso acontecer na sua prática, você como médico, por exemplo, médica, escuta a equipe. Porque se a equipe tem um costume e você é novato, não é que você vai ficar inseguro em relação ao que você está fazendo, não. É porque, às vezes, a gente pode se enganar. Isso é normal. Com certeza. E eu acho que Paty, isso é um assunto bem interessante, porque a equipe ela já tem a rotina dela, né? E quando chega um profissional novo, né, e prescreve uma medicação que não é habitual, ou aquele profissional não tem experiência naquela especialidade que ele está atuando, isso acontece muito e não é raro, tá? A equipe de enfermagem, ela tem essa característica que é muito positiva de fazer esse feedback retrógrado pro médico, sabe? E eu acho que muitas vezes falta do profissional médico um pouco de humildade, sabe? De escutar exatamente aquilo que você falou. A pessoa tem que ter, pelo menos, que escutar o que está sendo feito. Porque, querendo ou não, aquela medicação, ela vai ser aplicada, né? Então, vai ser responsabilidade de todo mundo que está ali. Tanto do médico, quanto do enfermeiro. Exato. Então, assim, eu acho que a gente está num processo de melhora, né? Eu acho que isso esbarra na relação entre os profissionais de saúde em si,
a gente tá melhorando, mas acho que a gente precisa melhorar mais, sabe? Com Eu acho que isso é um certeza. ponto que a gente precisa melhorar. Com certeza. E aí, Patrícia, você começou a trabalhar no SAMU, né? Já tem 11 anos que você tá no SAMU. O SAMU ontem fez 20 anos, né? De trabalhos aqui em Belo Horizonte. A gente, da Kelwion, atua com muitos profissionais do SAMU. Verdade. O Xande trouxe uma rede muito legal pra gente. Quanto mais eu conheço e me aprofundo, mais eu admiro a instituição e os profissionais que nela trabalham. Então, eu gostaria E o SAMU faz um trabalho memorável aqui em Belo Com Horizonte, certeza, né? impecável, Assim, eu impecável. acho que todo mundo morre de orgulho dessa instituição, né? Que quem precisou, quem às vezes precisa, é sensacional, né? Com certeza. E todo mundo precisa, todo mundo de BH precisa do Exatamente. SAMU. Então, queria parabenizar aqui a todas as pessoas que ajudaram a construir a história do SAMU, inclusive a Patrícia. Então, Patrícia, conta pra gente por que surgiu o desejo, né? Que a gente sabe que é muito diferente a rotina da enfermagem dentro de hospital e a rotina no SAMU. Então, por que você quis fazer essa virada de chave e como é a sua rotina de atendimentos na instituição? Então, muito obrigada, né? A gente agradece. Realmente fazer parte dessa equipe é uma honra e é um desafio constante, porque é uma equipe de alta performance que precisa estudar muito. Não é uma equipe ali qualquer. É uma equipe enxuta que os seus membros precisam estar em constante comunicação para que aquele atendimento aconteça. Então, primeiro respondendo como é que foi essa virada, como é que foi sair de um tipo de coisa para outra, né? Na verdade, eu passei em 2008, em 2006 eu passei no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura é a gestora do SAMU. E eu passei para urgência e emergência. Em 2008, quando eu fui chamada para o concurso, eu resolvi assumir na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento. E aí eu fui para a UPA e trabalhei na UPA durante 4 anos, mais ou menos. E aí eu adquiri experiência na área da urgência e emergência, atuando ali como enfermeira, sendo, né, o que a gente chama aí de supervisora da equipe. Eu não gosto muito desse título, não, mas é assim que a gente é conhecido. Mas como enfermeira ali, tanto assistencial quanto gestora da equipe. E esse é um desafio muito grande, né? Que eu nem vou entrar nele, não. Mas falando para vocês que eu entrei num nível de estresse muito grande. Na época, eu trabalhava na UPA e trabalhava também como docente. Eu já estava na universidade dando aula. Então, quando a gente tem que... O profissional da saúde sempre tem 2 vínculos, 3 vínculos, 4, né? é uma loucura. É essa loucura. Então, nessa época, eu estava muito não gostando mais, desgostosa, vamos usar essa palavra assim, com a unidade fixa. Uhum. De emergência. Eu me senti muito sobrecarregada, eu achava que não estava funcionando da forma como eu, enfermeira, ali poderia estar nessa unidade. E aí, eu tenho 2 amigas que são do SAMU, que eram também minhas companheiras da universidade. E aí, todas 2 viraram e falaram assim: Patrícia, você tem perfil para ir para o SAMU? Deus me livre, não vou para o SAMU de jeito nenhum. Vou nada. Porque o SAMU, esse negócio de atender acidente não é comigo, não. Credo, Deus me livre, não vou não e tal. E aí elas ficaram insistindo: não, vem pro SAMU, você vai gostar e tudo. Aí uma delas, eu vou testar o nome delas, uma é a Daniela Moraes, a quem eu tenho muito apreço, sou uma admiradora do seu trabalho, né, da pessoa que ela é. E a outra é Bruna Adriene, que também são enfermeiras lá do SAMU. E aí elas sentaram comigo e falaram: não, você vai ter um repertório de atendimento muito maior. Ali você vai atuar como enfermeira, ali na assistência. Você vai gostar, você tem esse perfil e tudo. E aí eu pedi minha transferência e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a partir do momento que eu fui para o SAMU e que eu comecei a atender, eu falei: puxa vida, eu estou no lugar certo. E eu tenho essa sensação até hoje,
de estar no lugar certo, de prestar assistência ali para os pacientes e fazer diferença na vida dos pacientes, da população, né, que a gente está fazendo atendimento. Então, para mim é uma honra muito grande participar e ser uma profissional desse serviço. Paty, fala um pouquinho da sua rotina no SAMU, né? A gente sabe que a rotina na emergência é uma rotina extremamente pesada, né? Acho que a gente tem uma complexidade de atendimento e uma diversidade, né, de áreas da saúde que a gente atende. Eu queria que você falasse pra gente como é que é a sua rotina, se você trabalha em plantão, em média, se você trabalha com deslocamento de ambulância, em média, quantos atendimentos você faz em plantão, se tem alguma época do ano que esse número aumenta, se tem alguma questão que te chama a atenção. Acho que em Belo Horizonte tem mais acidente de moto, né? Se tem mais acidente domiciliar, e se tiver alguma história também legal que você passou no SAMU, que você tem para contar pra gente. Eu acho que pro plantões que marcam, ela é muito bem-vinda. Com certeza. Então, essa rotina de trabalho, de fato, é uma rotina muito estressante. Eu não vou te falar, assim, em média, quantos atendimentos, porque varia muito de um plantão para o outro. Atualmente, a minha carga horária são 24 horas semanais. Então, eu faço 2 plantões por semana. E a gente tem uma escala de trabalho que a gente segue. Qual que é a preparação para o plantão? É sempre interessante a gente descansar antes do plantão, porque a gente não sabe o que vai acontecer no plantão. Essa é a grande questão da urgência, porque você não sabe qual atendimento que você vai fazer. A gente tem o preparo para fazer todo tipo de atendimento, mas a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Então, tem que ter um perfil, assim, de gostar dessa adrenalina, de não saber o que vai acontecer. E aí, a gente chega no plantão, a gente tem uma base onde a gente fica e a ambulância fica estacionada nessa base. Então, é interessante as pessoas saberem isso, que as bases do SAMU, elas são estrategicamente posicionadas na cidade. Não todas as ambulâncias não ficam no mesmo lugar. Porque, às vezes, isso é uma questão que as pessoas perguntam e é interessante. Por quê? Porque existe uma coisa importantíssima no atendimento da urgência, que é o tempo-resposta. Então, quanto mais rápido a gente chegar até a nossa vítima, mais chance essa vítima tem de sobreviver. Então, talvez as ambulâncias, né, estarem estrategicamente posicionadas para facilitar esse tempo-resposta. E aí, a gente chega na base, a gente tem todo um ritual ali na base. A gente passa os nossos nomes para a nossa central de regulação. Existe uma central que organiza todo o atendimento. Então, quando você liga para o SAMU, você está em contato com uma central, você não está em contato com a ambulância. Isso tem que ficar claro. Porque a pessoa acha que ela está em contato com a ambulância. Não, você está em contato com uma central que vai disponibilizar esse recurso. E que, por sinal, é um recurso escasso. É um recurso que é pouco para a cidade. A cidade é muito grande. Então, tem que ser com uma necessidade muito grande para poder chamar esse recurso. Bom, então a rotina eu tenho que me preparar, alimentar antes de ir para o plantão, comer. Se eu conseguir dormir antes do plantão, eu faço isso, principalmente os plantões noturnos, que a escala ela é variável, ela é mista. Então, a gente faz isso e aí a gente chega para o plantão com aquela expectativa. Então, hoje a gente tem um sistema de comunicação que é o rádio, e aí chama a gente pelo rádio, e aí a partir do momento que chama pelo rádio, já entra uma ocorrência. E aí eu vou contar para vocês uma ocorrência que a gente atendeu recentemente, uma ocorrência de desfecho bom. A gente gosta dessas histórias. Essas histórias, elas marcam mesmo. Com certeza. Né? E aí tem uma rotina que nós, enfermeiros,
nós conferimos todo o nosso equipamento antes de assumir. No momento que a gente assume o plantão, a gente já vai ali para a ambulância e confere todo o equipamento. Então, monitor com desfibrilador, se toda a medicação está ok, se todo o equipamento, o material está ok. E, normalmente, tem médicos que acompanham a gente também, porque ali na hora do atendimento, todo mundo tem que pegar as coisas, fazer e saber onde as coisas se localizam dentro do nosso material ali, tem uma organização. Então, isso é muito importante, esse checklist inicial. E aí entrou essa ocorrência, que a gente chama, né, PCR, que é parada cardiorrespiratória, em paciente de 51 anos. E aí entra essa ocorrência, o coração da gente já acelera. Ai, como que vai ser? Será que vai dar tempo? E aí, quando entra a ocorrência, no rádio, eles já dão uma prévia pra gente. Porque a gente já vai pegar o endereço. E aí, passou o endereço, era um campo de futebol. E aí, a USA deslocou rapidamente, a USB também foi empenhada, deslocou rapidamente. E chegamos no campo de futebol, realmente esse senhor, né? Jogador de final de semana. Jogador de final de semana, cuidado aí. E ele estava realmente em PCR. E aí, rapidamente, nós descemos com o equipamento. E aí, qual que é a premissa? Colocar o desfibrilador, o monitor com as pás, para ver se o ritmo é chocável. E se for chocável, a gente vai chocar. Que é um outro detalhe que às vezes a população não entende, que existe um ritmo que choca e outro não. A televisão fala que todos os ritmos são chocáveis, não são. Existem ritmos não chocáveis. Então, por isso que tem hora que a gente dá o choque e tem hora que a gente não dá o choque. E aí nós chegamos e demos o primeiro choque e ele voltou. Então, nós fizemos 2 minutos de RCP da manobra, enquanto preparava, porque 2 minutos parece pouco, mas nesse momento é uma eternidade. E aí, colocamos o desfibrilador, deu o ritmo para chocar, chocamos e ele voltou. Com pulso, com a pressão boa e dentro de uma estabilidade para uma PCR que foi fantástico. E aí, a gente terminou de fazer o atendimento, que nesse caso precisou fazer uma intubação desse paciente e levar o paciente para o serviço de referência dentro da cidade para poder ver o que tinha causado aquela parada naquele momento. Então, podemos dizer que vocês fizeram um gol de placa. Fizemos um gol de placa. Maravilhoso. Levantou a torcida, salvou uma vida. Total. E foi muito bonito, porque aí na hora que ele voltou, ele voltou, e aí todo mundo começou a bater palma. Ai, que bom. Isso é muito bonito. A família veio e agradeceu. Então, a gente se sente assim, puxa, cumprindo a nossa missão, que é trabalhar na saúde e salvar a vítima, né? Então, com certeza. Coisas importantes é a identificação da PCR pelo leigo, foi fundamental. Quando nós chegamos lá, existia uma pessoa fazendo a compressão cardíaca. Isso faz diferença. Não precisa ter medo. Paty, isso que você tocou, era a pergunta que eu tava na ponta da língua que eu já ia te perguntar. A gente sabe que existe um time, né, da ligação, informações corretas sendo passado para uma central, a central acionando vocês e vocês fazendo deslocamento até o local do chamado, tá? E nesse meio, né, fica simplesmente civis que não são profissionais da saúde à espera e que eles mesmos fazem o chamado, né? A pergunta que eu vou fazer ela é um pouco complexa no sentido social, tá? A gente está vendo que o estudo brasileiro em si, da formação básica, ensino fundamental, ensino médio, ele está sofrendo uma série de mudanças, tá? E uma coisa que me chama a atenção é que em nenhum momento, no meio dessas mudanças, a gente não tem um direcionamento para a nossa população para um estudo de uma assistência básica em saúde, né? Um estudo em como fazer em certas situações, né? de emergência, e às vezes situações
simples, mas que mudam um desfecho totalmente de um caso igual aconteceu, que reconheceram corretamente a PCR, fizeram as manobras, e eu acho que talvez esse conhecimento básico, ele tinha que permear o ensino da população brasileira, né? Que eu acho que isso é um diferencial que a gente vê em outros países e que no Brasil isso não é nem levantado em pauta, né? E você contou um caso fatídico aqui, que as pessoas que estavam naquela determinada cena tinham um conhecimento básico, né? Então, talvez, sei lá, acho que não sei se você concordaria comigo, fazer parte do ensino brasileiro, né? Noções básicas de socorro, noções básicas de atenção, né? Um suporte básico de vida para a população, e que muitas vezes a população não tem o menor conhecimento, né? Então, a gente tem que lembrar que quem faz o chamado é uma pessoa leiga, né? Então, assim, se ela souber reconhecer, se ela souber fazer a primeira ação, ela muda totalmente o prognóstico daquele desfecho, totalmente. Muda, então, sim. assim, eu acho que isso é uma pauta que a gente deve levantar, né? Porque a gente não vê uma matéria no ensino médio, né, que em adolescentes, em jovens, que ensinam isso. E a gente precisa plantar essa sementinha na nossa população. E eu não sei, eu queria ver a sua opinião, o que você acha, se você concorda comigo, que a gente tinha que pleitear isso nas escolas. Que uma que a gente população tinha que mais preparada ajudaria vocês a executarem melhor o trabalho. Sem dúvida alguma. Existe até agora já uma lei, que é a Lei Lucas, que ela define que todas as escolas têm que educar as suas crianças com suporte básico de vida. Já existe a lei. Mas a gente sabe que... Aí eu vou falar uma coisa, a gente mora num país chamado Brasil. Desculpa, mas é isso, né? Então, enquanto não houver efetivamente uma fiscalização, as escolas em si... não vem a necessidade, né? É muita coisa para cumprir, e eu concordo com isso. Mas a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Em todo lugar que a gente vai, na família, ali perto, a gente está falando sobre isso. Fazendo esse nosso papel também de educação para a população. Mas eu concordo totalmente, Felipe, com o que você colocou. Que precisa ter isso como uma coisa da formação do cidadão. E aí, isso é contínuo. Pensa, se nós, como profissionais de saúde, precisamos fazer capacitação de tempos em tempos, nós precisamos rever a nossa técnica de tempos em tempos, imagina a população que nem o conhecimento básico tem. Então, assim, é necessário que isso seja implantado de uma forma mais robusta, mais agressiva, vamos dizer assim, se é essa a palavra, mas de uma forma mais... no currículo básico. E a criança, eu acredito muito que a criança precisa desse ensinamento. Porque a criança acaba também trazendo, né? Ela não tem ali concepções pré-julgamentos ainda. Então, isso é muito importante. A própria ligação para o SAMU, uma coisa simples. Eu ia perguntar isso agora. Eu tô conectada com você. Não, sabe por que eu ia perguntar isso agora? Porque, assim, eu vou perguntar, então. Então, tá? pergunta. Eu tava assim, eu vou soltar essa pergunta. Porque, assim, o meio de comunicação que vocês têm, né, com o SAMU, é um telefone que está disponível para a população de forma geral. E a população, ela liga e ela faz esse contato, tá? E a pergunta que eu queria fazer é que é um meio de comunicação aberto, né? Então, você pode ter pessoas que ligam muitas vezes para passar um trote, né? Então, assim, eu queria saber se isso acontece na rotina. E o fato da gente educar, a gente conscientiza que não pode fazer isso. Sabe? Que isso aí traz consequências gravíssimas. É um profissional que deslocou e muitas vezes vai ter um chamado que é de verdade, né? Então, eu queria saber se isso acontece, né? Essas falsas informações, esses falsos pedidos na prática de vocês. Chegou lá o chamado, não tinha nada, foi uma brincadeira. É muito interessante, né, essa pergunta, porque, sim, existem, infelizmente, ainda trotes, e é numa alta frequência.
Eu não tenho dado para te dar aqui, por isso que eu não vou me arriscar a falar, mas existe e é grande. De deslocar uma unidade, às vezes, avançada. Mas sabe o que eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha que fazer? Por exemplo, quando o Alexandre me falou que tinham 6 unidades na cidade, eu falei assim, não é possível, porque a gente acha, como costuma ser rápido, né? Você chama, chega rápido, a população tende a achar que tem um monte. Então, é só chegar, eu acho que chegar na televisão e falar assim, ó, cara, tem 6. Um trote que desloca uma é menos uma na cidade para salvar vidas. Vamos melhorar? Eu acho que ia surtir efeito, porque pra mim surtiu demais. Aí eu vi que, meu Deus, é precioso. Então tem que chamar quando realmente precisar. E eu acho que esbarra muito na questão da conscientização, sabe? Sem dúvida. E eu não vejo muito esse trabalho, assim, eu acho que é uma crítica construtiva que a gente tem que colocar em pauta e o podcast tá aí pra isso, né? Exato. Não façam isso, sabe? Porque, primeiro, gente, o profissional tá ali trabalhando, sabe? É escasso esse serviço que a gente tem e a gente tem que dar valor ao que a gente tem. Com Aquele certeza. profissional que tá ali, aquela estrutura, né? Que é uma estrutura que teoricamente, é a população que paga, né? Pelos impostos e tudo, mas assim... Pô, é muita sacanagem, né? É. E não é fácil você dar um plantão noturno na emergência. Não. Então, assim, ainda mais no SAMU, que eu imagino que deve ser, assim, um plantão extremamente difícil pelas coisas que você deve enfrentar nessas 12 horas noturnas e diurnas, né? E falando sobre essa complexidade, essa gama diversa que a gente tem, né, de chamados, porque, querendo ou não, vocês se deparam com diversas áreas da medicina, da saúde, da enfermagem, do cuidado, porque vocês vão estar no primeiro atendimento. E o primeiro atendimento, Fê, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer área. Pode ser um acidente automobilístico, pode ser uma gestante em trabalho de parto, que isso acontece, Demais. né? Pode ser um acidente, pode ser até mesmo um crime, né? Sim. Um acidente domiciliar. Só que uma coisa que dessa gama de atendimentos que me chama muito a atenção é que a gente não fala sobre isso, sobre o suicídio, que eu acredito que o SAMU ele tenha muito contato com esse chamado, sabe? Com esse pedido de ajuda. E eu queria saber de você, como profissional, como enfermeira que já está aí há muito tempo nessa caminhada, se realmente isso procede, que eu estou ponderando. Então, dentro do atendimento, a gente tem as demandas da saúde mental, especificamente. E o suicídio, ele entra aí com uma fatia de um desfecho, muitas vezes voltado, né, ou consequência da saúde mental, que tem sido um tema extremamente discutido atualmente, e que a gente tem que se preocupar com a nossa própria saúde mental e com a saúde mental daqueles que estão ao nosso redor. Então, é um desfecho que a gente encontra, sim, com uma frequência grande. E aí, só para explicar, porque às vezes a pessoa pode entender do outro lado assim, mas já morreu. Então, para que vai a ambulância? Porque precisa ter uma constatação médica, legalmente falando. Obviamente que se tiver um médico na cena, a constatação pode ser feita pelo médico que está na cena. Às vezes acontece isso. Sim. De ter um médico na cena, ele chegou, viu, já teve o óbito, pronto. Aí não precisa chamar o SAMU. Mas se não tem um médico na cena, é preciso que essa unidade seja deslocada para, de fato, constatar o óbito. E já aconteceu da gente chegar em cenas que eram tentativas, que a gente chama uma palavra pesada, mas é a técnica, tentativa de autoextermínio, e chegar lá a gente conseguir reverter a situação. Então, já aconteceu isso. É óbvio que tem todo um contexto e tem uma forma como a pessoa vai se apresentar ali. Se ela já está em óbito, não há nada a ser feito, infelizmente. Mas isso fica um alerta. Como que a gente vai descobrir quem são essas pessoas que estão pedindo socorro? Sim. Quem são essas pessoas do nosso lado que estão enfrentando a situação e que muitas vezes elas são pessoas que vão ter vergonha de falar essas coisas? Exemplo, a pessoa às vezes está tendo uma ideação suicida, que ela está planejando uma forma
de morrer. Isso é muito comum dentro da saúde mental, mas isso não é falado como uma coisa que acontece dentro do nosso corpo e dentro da nossa mente. Se isso está acontecendo, é preciso ajuda profissional. E essa questão que você falou, Paty, eu acho que é extremamente importante, é que acho que quando a gente fala de autoextermínio, suicídio, o problema é que a gente não conversa sobre, sabe? Não tem como a gente prevenir uma coisa que é um tabu em se falar. Exato. Sabe? Isso para todas as áreas da saúde. Então, a gente conhecer os sinais, os sintomas, né? Isso. Até de transtornos básicos da psiquiatria, da saúde mental, de talvez aquele nosso colega de trabalho, a gente precisa de dar um suporte, a gente precisa de ser empático. Eu acho que essa é a palavra, total. Sabe? E quando a gente fala isso, uma coisa que salta também sobre os olhos, e a gente conversou antes de entrar aqui ao ar sobre isso, é que sobre a relação entre os profissionais da saúde com a saúde mental, sabe? Eu acho que a gente tem um número muito grande de desfechos desfavoráveis dos profissionais que cuidam da gente, sabe? Com certeza. E a gente não fala sobre isso. E eu acho que gera um tabu maior ainda, aquele profissional que cuida estar precisando de ajuda. E eu acho que o profissional em si, ele tem uma dificuldade de admitir isso, né? Então, porque tem aquela coisa, eu sou forte, eu tô bem, eu tô aqui para cuidar do outro, mas nós somos as pessoas que mais adoecemos. Isso é um fato, isso é estatística. E a gente teve agora recente, né, a pandemia, e eu acho que a Paty, nesse quesito, ela tem uma maior propriedade para falar sobre. Com certeza, porque o seu trabalho de mestrado, né, foi a respeito desse assunto. Então, conta pra gente a sua percepção sobre a saúde mental dos profissionais da saúde como um todo. Isso é um tema riquíssimo e que tem um alerta nele, que a gente precisa olhar para ele, a saúde mental e a nossa saúde mental. Então, eu pus o nome na minha dissertação, As Vozes da Pandemia, o que aprendemos com a nossa saúde mental. E, a partir disso, eu pesquisei e percebi, assim, a literatura, ela aponta várias evidências. Então, dentro da pandemia, mais de 60% das queixas eram relacionadas a estados ansiosos, a depressão, que vem por causa de sentimentos ali que foram despertados pela própria condição da pandemia. Sim. Porque a pandemia, por mais que a gente esteja na saúde, a gente já lida com a questão insalubre de lidar com o infecto contagioso, com, né, toda essa questão de outras doenças que estão dentro da questão infecto-contagiosa. A doença Covid-19, ela foi um boom no mundo. Ela não foi um boom aqui no Brasil. Fato. Ela foi no mundo. E a gente recebia as notícias e ficava, será que vai chegar? E, de repente, chegou rapidamente com a globalização. Então, a nossa discussão toda... E aí eu vou falar de mim primeiro, porque me impactou muito a pandemia. Eu senti muito medo, eu me senti ansiosa. Na época, eu tenho um filho. Meu filho precisou ficar com o pai dele, morando com o pai dele. Por quê? Porque, naquele momento, eu não tinha segurança dele estar comigo na minha casa. Então, eu preferi abrir mão do convívio com ele para ter segurança, um pouco mais. E você pensou em algum momento não trabalhar? Não. Em momento nenhum você sempre ficou firme? Não, fiquei firme. Eu não trabalhei mais. Eu tive colegas que trabalharam mais. Sim. Eu não quis trabalhar mais, ir para outro serviço. Nesse momento, eu estava trabalhando no SAMU só. Sim. Só, como se fosse pouco. Mas o enfrentamento, ele trouxe todas essas reações e reações corporais. De insônia, de preocupação excessiva e até de angústia. Sentir angústia. Então, a gente... já estava acostumado, como eu disse, com essa coisa da contaminação, mas assim, de ter colegas de ficar com máscara N95, assim,
dormir com a máscara. Que é um extremo. Com certeza. De andar com aerosol, espirrando aerosol para todo lado. Da gente usar o álcool com muito mais excessividade do que a gente já usava antes. Os cuidados em relação ao uso do uniforme, retirar o uniforme, tomar banho antes de sair do plantão. Então, uma das minhas entrevistadas, ela relatou que ela saía do plantão, ela tomava um banho no local do trabalho e ela chegava em casa, ela tomava outro banho. Então, isso mostra um exagero no cuidado, não, mas mais para ela ficar confortável. Sim. Ou um reflexo de alguma desordem na mente. Na mente, né? Exatamente. E aí essas pequenas coisas, né? Pessoa que tem essas excessividades. Mas por quê? Porque está relacionada a alguma coisa extrema, que é a morte. É a morte que está ali perto. Mas a gente lida com isso o tempo todo. Com certeza. Então, assim, naquele momento foi muito diferente. Foram os anos, assim, de toda a minha vida profissional. Foram os anos mais desafiadores, mais pesados. Toda a experiência que a gente teve ali com o Covid foi uma coisa que quem não queria ficar na saúde ali desistiu. E você acha que os profissionais da saúde saíram da pandemia mentalmente mais fortes ou mais fracos, precisando de mais ajuda? Eu acredito que uma parcela saiu sabendo e buscando estratégias para poder melhorar a sua saúde mental, mas outros piorados. Eu não tenho dado para te falar, mas assim, é a minha percepção. Mas é a nossa percepção como empresa também. E a próprio mercado da saúde, a gente estava num evento semana passada no CONAP, um evento brilhante, foi sensacional, mas 90% das soluções que estavam lá eram para o paciente, para a assistência. Tava nós lá da Kellion, mais 2, 3 empresas preocupadas em oferecer serviços e produtos para os profissionais da saúde. Então, você vê que tem uma certa discrepância de que, até hoje, acha-se que tem que cuidar só do paciente e esquece de quem cuida do paciente, que também precisa de cuidados, precisa de inovação, precisa de soluções. E você falou que tem mecanismos de lidar com isso. E você, inclusive, trabalha com isso. Conta um pouquinho pra gente sobre. Então, esse ponto que você tocou é fundamental, ele é super pertinente. Porque a gente cuida das pessoas e a gente enfrenta um estresse que é chamado pela literatura estresse pós-traumático. O que é? Eu queria trazer esse conceito, porque às vezes as pessoas acham que estresse pós-traumático é uma coisa muito longe, mas não. Olha como que ela é perto do profissional. Toda pessoa que vivencia morte ou a possibilidade da morte, violência de qualquer nível, violência verbal, nós profissionais não sofremos nenhum tipo de violência, né? Uhum. Nós estamos ali com a cara. Tanto que na pandemia, uma das coisas que foi muito alertado era essa agressividade em relação à nossa chegada, por exemplo. E, nossa, é profissional da saúde, eu não vou nem encostar a mão ou eu vou agredir o profissional. Porque ele está transmitindo Covid. Existiram esses casos. Esses casos. Então, esse estresse pós-traumático que a gente vivencia, além dessas violências todas, a violência urbana e a violência também sexual. Sim. Então, todas essas violências, elas constituem o estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático, ele vai trazer sintoma físico, que pode repercutir na saúde como um todo. E aí, a gente está lidando com isso, a gente não tem um espaço de fala, a gente não tem recurso para poder buscar, ou tem o recurso é caro. Então, é um outro lado que a gente tem que colocar, especialmente para a equipe de enfermagem, que é uma equipe que ganha menos. Então, é uma equipe que tem menos acesso a recurso terapêutico.
Então, isso na minha opinião, deveria ser providenciado pelas instituições. Com certeza. Pelo trabalho, uma preocupação da gestão. Onde é o lugar de fala dos profissionais e de todos juntos? A proposta é muito essa. E como que eu usei? Qual o recurso que eu usei para poder lidar com esse enfrentamento todo, né, com a pandemia? E a gente usava aquelas roupas. Gente, um macacão que você parecia que estava 100 graus dentro do macacão. E eu fui ler que faz realmente uns 52 graus. Meu Deus. Dentro do macacão, com uma bota impermeável, com uma máscara N95 que te sufoca e tudo paramentado, 2 luvas e todo aquele medo e de repente você não tem um espaço para falar sobre aquilo, você não teve prazo às vezes para se alimentar adequadamente, para ir ao banheiro. É uma realidade que nós vivenciamos. Então, quando às vezes as pessoas falam que isso não foi real, é angustiante para nós. Com certeza. Né? Maltrata, né, a gente. Mas qual é o recurso? Eu sou uma pessoa que eu sou praticante e sou também divulgadora de uma técnica, de uma prática chamada mindfulness, que em português ela se chama atenção plena. Isso trouxe muito foco para mim, muita tranquilidade e muita calma. E aí, eu fiz um curso de formação antes da época da pandemia, porque eu já acreditei que os profissionais de saúde precisam desse recurso. E é um recurso que ele é um recurso barato, vamos dizer assim, e não é um recurso tecnológico, caro, não. É um recurso que a gente tem dentro da gente, que é uma prática de estar atento à sua respiração primeiro. E eu sei que aqui na Carry On vocês têm um curso. Sim, da a gente meditação. tem um curso de meditação. É uma luta, viu? Porque os profissionais da saúde ainda, apesar deles reconhecerem que trabalham em situações de estresse, eles buscam outras alternativas, por vezes medicamentosas. Exato. Ou outros tipos de entorpecentes por aí. Depois vai cortar essa cena aqui, mas a gente sabe. Não, mas até é bom meditar falar. Ninguém quer. Não. Mas tomar um remedinho aqui ou parecer no jornal fumando vape em pleno horário de trabalho, eles querem, mas meditar não quer. Então é uma luta nossa, mas que se Deus quiser, com muita força de vontade, assim como isso é a marca da nossa empresa, força de vontade, a gente vai colocar isso na cabeça deles. Exatamente. E eu acho que assim, primeiro dos profissionais e pensar o seguinte, isso não é religião, que é um outro viés que traz, Sim. que também não tem problema você usar dentro da religião, se você é uma pessoa religiosa, tá tudo certo. Mas é um processo de autoconhecimento. E cá para nós, né, Fernanda, que autoconhecer não é uma brincadeira. Não. Não é fácil. Eu falo pra mim que já tem 1 ano aí que eu tô sendo muito desafiada. Eu achava que eu tava plena antes de começar a empreender, que tipo assim, tranquilo. E a vida tá me colocando em situações que eu tô vendo que eu ainda tenho terapia precisando aí com urgência, porque coisas que reações do nosso corpo e da nossa mente, que a gente não imaginava que, nossa, se eu vivesse isso, eu ia reagir dessa forma. Quando vê, você reagiu. Então, é um desafio intenso mesmo. Se conhecer e saber até onde a gente vai. Exato. E aí é isso, porque às vezes existe alguns mecanismos mentais, por exemplo, o mecanismo de evitação. Eu posso evitar trazer o sentimento à tona para eu não ter um sofrimento aparente. E hoje, a nossa sociedade, a nossa mídia, é sempre buscando o quê? A felicidade plena, positividade total. E eu sou uma pessoa extremamente positiva. Sou muito positiva, mas a gente tem que ter uma realidade, porque tem momentos que é preciso chorar. Tem momentos que é preciso sentir o sentimento, sentir o corpo. Sabe por quê? Porque o corpo, ele te dá um alerta. E aí, você busca o recurso e melhora. E aí, as frentes para a gente buscar isso uma alimentação mais equilibrada, que sem comentários, porque a gente não faz, a gente nem tem horário de comer. São reflexões. O exercício físico, a própria meditação, esse olhar para si. E a terapia.
A medicação, ela é um ponto importante? E ela é um recurso interessante, mas nem toda medicação vai funcionar para todo mundo. Até saber isso, até que ponto que essa medicação vai funcionar para mim, aí entram também os vícios, todos os tipos de vícios. Vícios, na minha pesquisa apareceu vício com álcool. Teve gente que não conseguia dormir na pandemia, a pessoa passou a beber mais, bebidas mais fortes. E esse é um tema que precisa ser dito. Como que não que a gente não possa beber, claro que a gente pode beber, mas isso virar um vício que você tem que fazer para poder dormir é triste. Ou a gente ter medicações mais fortes dentro das nossas instituições hospitalares e às vezes alguns profissionais fazem uso delas e às vezes evolui para morte. Então a gente volta lá no ponto suicídio. Eu acho que quando a gente fala em profissionais de saúde, a gente tem 2 aspectos que chamam muita atenção. Primeiro, que o profissional de saúde é um profissional que sofre. Então, fica suscetível a essas coisas. E isso é verdade. O profissional de saúde, ele sofre, né? Eu acho que a responsabilidade que ele tem ali nas mãos não é fácil, né? Eu acho que quando a gente fala em trauma, ele lida com trauma o tempo todo, né? E ele tem que ter a capacidade de lidar com aquele trauma de forma muito rápida e superar aquilo. Porque já tá vindo outra ali, sabe? A sequência é essa. Então, E outra coisa, o profissional da saúde, ele tem acesso a certas substâncias com muita facilidade. Então, junta 2 coisas que geram vício com muita facilidade. Tem um acesso e é uma pessoa que é emocionalmente doente. Então, é por isso que a gente vê muito profissional da saúde, né, que tem um vício, né, em alguma coisa, ou álcool, ou cigarro, ou de diversos tipos, ou uso de droga mesmo, drogas não legalizadas, né, isso aí eu vejo nos meus pares com muita tranquilidade, né, e é difícil falar disso porque é uma realidade dos profissionais de saúde, só que é aquilo... se a gente não fala, se a gente tem tabu para falar, isso não é combatido. Então, acho que o ponto principal é que você falou aí, Paty, é das instituições, elas começaram a se responsabilizar pela saúde mental dos seus profissionais, que isso é uma coisa que não acontece hoje no cenário brasileiro. Né? Infelizmente, então, é verdade. E assim, é isso, tem um recurso, que ele é um recurso possível, ele é um recurso barato e tá aí o recurso. Aí falar assim, existem milhares e milhares de artigos evidenciando os benefícios da prática. Então, assim, providenciar uma sala que as pessoas possam entrar e ficar em silêncio por alguns momentos. É uma coisa tão poderosa, uma coisa simples. E uma coisa que eu vejo que é muito injusto com vocês, assim, por exemplo, nós aqui da tecnologia... Se a gente não proporcionar um ambiente com joguinho de videogame, com socialização, bolinho de chocolate de tarde, os profissionais falam assim, essa empresa não serve para eu trabalhar. Por que essa visão também não tem na saúde, sabe? De que os profissionais merecem um ambiente mais adequado para trabalhar. Eu sei que o estresse e a tensão vai existir porque você lida com a vida, mas que isso seja feito de uma forma mais digna e mais preocupada com a saúde de vocês. Eu acho que o recado que fica é esse. É as empresas se preocuparem mais, as instituições de saúde, as empresas que trabalham com inovação em saúde, se preocuparem em trazer soluções que vão realmente trazer mais conforto para o dia a dia dos profissionais da saúde, para que essa situação mude, né? Para que a gente caminhe para uma sociedade mais saudável, tanto o paciente quanto quem cuida do paciente. Isso chega a ser... Eu fico meio revoltado, assim, porque a gente sabe que a saúde no Brasil, ela move bilhões. Bilhões, né? Bilhões. Assim, as empresas que investem em saúde, em gestão de saúde, né? Elas que administram hospitais, elas movem uma quantidade de faturamento relevante, né? Então, por que não é separado uma parte do faturamento para isso? Né? Isso aí eu não vejo, assim, essa preocupação. Muitas vezes preocupa tanto na qualidade daquele cliente que vai ser atendido, mas não se preocupa na qualidade
daquele prestador que está ali, né? Exato. Que isso reverbera em tudo, é uma cadeia de coisas. Exato. Um profissional com uma saúde mental, né? Que a empresa ela se atentou para isso, esse profissional ele vai prestar um outro serviço para a empresa e para o paciente, né? Então, assim, ele vai trabalhar com mais gosto, ele vai ter mais paciência, ele vai ser mais empático, ele vai ser mais humano. Porque como que ele vai ser humano e empático se aos pares e ao redor não é com ele? Exato. É difícil. É difícil. É difícil. E porque é aquilo, é aquele princípio. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Não tem jeito de eu oferecer a escassez. Então, o que eu vejo hoje é que, infelizmente, profissionais da saúde, eles oferecem escassez porque eles estão escassos. Então, o apelo é esse, vamos dizer assim, né? Com as falas de vocês. Isso aqui, gente, tem conteúdo para milhões de horas. Com certeza. Porque é um assunto muito legal e tem muita coisa escrita e muita gente falando, mas a gente, assim, falar e saber que a coisa funciona. Funciona. É prático. Eu tenho vários tipos eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu passei agora pelo estresse do mestrado. Quem já fez o mestrado sabe o que é escrever uma dissertação. É um tempo pequeno, você tem que estudar muito, você tem que se desdobrar. E eu entrei num ritmo de não conseguir dormir, e aí as coisas do plantão estavam me afetando muito mais facilmente. Eu tive essa realidade. E aí eu busquei a ajuda de várias frentes, mesmo usando a minha técnica, e aí é que eu penso assim... A prática, ela traz um nível de consciência maior. Não até para você identificar que você estava com esse problema. Exato. Não é que a prática vai me fazer eu ficar anestesiada para a vida. Não é isso a proposta. A proposta é exatamente o contrário. É Show. Trazer reconexão, que é outra coisa que a gente desfaz, né? E aí, a partir da reconexão, o que a gente faz? A gente consegue buscar ajuda. Então, eu usei um outro recurso, que é a auriculoterapia, que é uma coisa também muito falada. E, gente, eu dormi. Que eu também aprendi a fazer essa técnica. Eu tenho lá as minhas sementinhas, e eu coloquei, e a sementinha, aonde fica o sistema nervoso central, na hora que eu coloquei aquilo, eu não consegui encostar na minha orelha. E quando foi estimulando o meu cérebro. E aí eu ia fazer minha meditação, aquilo me acalmava e aquilo me trazia paz. E aí eu consegui dormir. Então, existem recursos, existem coisas simples, baratas, uma massagem, uma massoterapia que te traz também um outro tipo de contexto físico e que a gente não vê isso para os profissionais. Com certeza. Mas vamos trabalhar para isso. Eu acho que nessa mensagem aí que a gente podia encerrar, sim, né? Sim. A mensagem que é preciso cuidar de quem cuida da gente. Isso. E eu queria agradecer a Paty pela disponibilidade, por ter trazido esse conhecimento extremamente enriquecedor para a Care On. Para o Plantões que Marcam, acho que esse episódio foi um episódio muito legal. E muito obrigado mesmo, viu, por ter aceitado esse convite. Foi uma honra te entrevistar. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço enormemente estar aqui, mais uma vez fazer parte, né, da equipe. E em breve teremos muitas novidades. Exato. Nós estamos contando com um curso seu para a gente divulgar bastante para os nossos profissionais da saúde. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então, muito obrigada, Paty. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola.